Vão deixando um joinha, vão vendo que a gente está falando sobre o Brasil já pode ser considerado um país idoso. Ei, Noé, minha querida, bem-vinda. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Esse foi um dos 21 motivos, que eu relatei numa espécie de carta que apoia o movimento em prol da regulamentação do cuidador profissional no Brasil. Eu escrevi 21 motivos e esse é o primeiro deles. O Brasil já pode ser considerado um país de idosos. E a gente vai entender um pouquinho, eu vou tentar expressar para vocês, porque eu não consigo compartilhar a tela, mas eu preparei um material, um clipping, que são recortes de reportagens, principalmente de 2018, né, já sinalizando para a gente várias coisas. Mas, só para a gente poder entender, há quase 20 anos eu me formei como terapeuta ocupacional pela UFMG. E enquanto na faculdade não existiam disciplinas dentro da nossa grade curricular que tratava da gerontologia com propriedade, a não ser cursos de extensão. E eu tive, enquanto terapeuta ocupacional, na minha formação, eu tive um curso que relacionava a função das faixas etárias, a funcionalidade do indivíduo nas faixas etárias, né? E aí, uma delas era, sim, com o público idoso, né? A gente chamava de Atividades de Desenvolvimento Humano 3, né? Não era gerontologia. Isso há 20 anos atrás. E eu também me lembro que, enquanto na faculdade, uma coisa que me chamou muita atenção enquanto universitária era alguns professores comentando, aqueles que estudavam sobre envelhecimento, eles comentavam que o nosso país já estava rumo ao envelhecimento da população, que em poucas décadas nós seríamos considerados um país de velhos, de idosos, e que a gente não estava preparado para isso. E eu me lembro muito de um professor falando que nós estávamos pelo menos há 50 anos atrasados, porque na década de 40 para 50 já se conseguia perceber alguma projeção, principalmente com o advento do anticoncepcional, quando as famílias começaram a reduzir o número, né, de pessoas, né, as mulheres começaram a ter menos filhos, né, e a tecnologia começou a avançar. Então, olha só que situação, né? Eu peguei uns dados, vira e mexe, eu faço essas contas, né? Eu tenho uma formação em terapia ocupacional, tenho uma especialização na área da gerontologia, que é uma área que estuda o envelhecimento de forma saudável, né? O envelhecimento como ele é. E me tornei empreendedora social, desenvolvedora de plataformas que conectam famílias, como é o cuidador familiar, né? Então eu sou desenvolvedora do cuidador familiar e vivo criando redes de conexão. E cada vez mais encantada com essa questão, né? Onde é que nós vamos parar se a gente não criar soluções rápidas, porque é um encantamento um pouco para não ser tão sensacionalista, né? Mas assim, de fato, onde é que nós vamos parar se a gente não tomar soluções rápidas? A forma como eu consegui cooperar é pensando no cuidado em família. E hoje eu me conecto com vários parceiros, pessoas que trabalham com profissionais cuidadores, né, que profissionalizam a questão do cuidar, com empreendedores que pensam em marcas, em produtos, né, no mercado dos 60 a mais, no mercado do idoso dependente, com economistas que cada vez mais se aprofundam no tema, essa relação do cuidado com a saúde, né, que ultimamente, de fato, eu tenho comprovado com os meus próprios olhos, quando há uns 3 anos atrás eu atendi uma família que o adoecimento ali estava nítido para mim, que era a dificuldade de lidar com o dinheiro, com a perda, né, do dinheiro devido a altos gastos com envelhecimento. Então, são coisas que a gente não se preparou para pensar,
né? Não exercitou isso em família, né? E que agora a gente está sendo chamado a fazer isso, né? Como é que a gente pode pensar na pessoa envelhecida que precisa dos meus cuidados, mas também como é que eu penso no meu próprio envelhecimento dentro da família. O cuidador familiar, ele é desse jeito. Bom, mas como nós estamos apoiando uma causa, independente de quem nós somos aqui na live, eu estou utilizando o Instagram do cuidador, porque é um espaço que a gente tem para oferecer, mas provavelmente nós vamos estar falando dos 21 motivos em outros canais também, nos canais de parceiros, né? Porque aí a gente mostra que é uma rede de fato, né? Sem beneficiar nenhum trabalho. A minha questão maior, o que me envolve muito nessa regulamentação da lei do cuidador profissional, é de fato uma proteção para a família que cuida e também para que a gente possa aumentar, né, esse ecossistema, esse meio ambiente, né, da rede de cuidados que deve existir para que a gente possa ter uma redução desse impacto no envelhecimento do Brasil. Então, mais uma vez dizendo, né, a Sandra, querida Sandra, outro abraço, melhoras para você. E ela teve uma intercorrência pessoal, mas eu falei, vou garantir essa live, a gente vai falar sobre o primeiro motivo. E aí eu fiz um apanhado de clipe, já vou logo dizendo que eu deixei na descrição em algum lugar, muito provavelmente é assim que funciona no Instagram. No Facebook já é mais direto, a gente consegue ter um público imediato, instantâneo, muito rápido, mas no Instagram não é tão assim ainda, né? Ainda mais que o nosso cuidador familiar é bem pequenininho por aqui, mas já tem feito grandes trabalhos. Eu fiz um clipping. O que é um clipe? É um recorte de vários artigos que eu encontrei sobre essa questão do impacto, né, do Brasil ser um país de idosos já. Quero compartilhar algumas coisas desse clipping com vocês. Deixei aí na descrição, em algum lugar das mensagens, para quem quiser acessar e fazer parte, colaborar, né, com essa rede de cuidados, em prol da rede de cuidados no Brasil e desse movimento organizado. É só você acessar bit.ly/Cuidados Brasil. Tá em algum lugar aí da mensagem. Se você tiver dificuldade de encontrar, pode procurar os meus contatos na bio do Insta. Tem o Linktree. Clica em Linktree que você vai ver várias conexões ali comigo, com o cuidador familiar, e aí eu te coloco em contato com a mobilização também. Ou então a outra saída é você deixar o seu WhatsApp com o DDD. As pessoas não colocam DDD e eu fico sem saber de onde são. Então, com o DDD na caixinha, que posteriormente eu mando um zap para você, tá bom? Então vamos lá. Então a gente já pode começar. Começar é ótimo, né? A gente já começou. A gente já pode entrar direto na questão. Esse clipping, ele é um PDF que também vai ser disponibilizado, tá? Então você também vai poder ter acesso a esse material de estudo. Vou ter a meta, junto com os meus parceiros todos, né, de conseguir fazer o clipping de todos os 21 motivos. Nós construímos 21 motivos, então hoje nós vamos falar do primeiro motivo. E o primeiro motivo é que o Brasil já pode ser considerado um país de idosos e é por isso que eu apoio a regulamentação do cuidador profissional. Olha só, eu achei um recorte da SBGG que divulga metas para 2019, né? E esse link está no PDF que eu preparei, e aí no comparativo, né, em porcentagem, olha que incrível, gente. Em 1991, eu até escrevi para ficar organizado, em 1991, nós tínhamos no Brasil 10,7 milhões de idosos. Em 2000, esse número foi para 14,5 milhões de idosos, ou seja, um aumento de 35%.
Nesse ano, em 2019, nós temos já mais de 29 milhões de idosos, quase 30 milhões. E eu me lembro que em 2015, 2014, quando eu estava fazendo novos cálculos a respeito disso também, naquela época eu pensava assim, nossa, puxa vida, então a gente vai ter 30 milhões, 40 milhões de idosos, daqui mais ou menos uns 10, 15 anos, gente... Em 4, 5 anos, de 14,5% a gente foi para 29 milhões. Ou seja, mais de 100%, praticamente 100% de aumento da população idosa, né? Da população acima dos 60 anos. E aí, a projeção, né, que até 2060 nós vamos ter 73 milhões de pessoas acima dos 60 anos. O que isso significa? Se a gente parar para pensar, o que isso significa? 160% de aumento da população, né, em algumas décadas. Né? O que isso significa? Então, esse é um recorte que eu fiz da SBGG, também está no PDF. E aí, um outro recorte que eu encontrei foi uma reportagem do Terra, né, do portal Terra, de 2013, mas foi uma reportagem já atualizada, porque eu vi que eles colocaram lá a atualização para esse ano, mas uma reportagem que foi postada pela primeira vez em 2013, que fala assim, o Brasil vai se tornar um país de idosos já em 2030, né? 2030. Então, na esteira dos países em desenvolvimento, o Brasil caminha para se tornar um país de população majoritariamente idosa em 2030. Segundo dados do Instituto do IBGE, o grupo de idosos de 60 anos ou mais será maior que o grupo de crianças com até 14 anos. Né? Isso lá em 2030. Bom, um outro recorte que eu encontrei do portal da revista Veja, fala que Brasil, os desafios de um país que deixou de ser jovem. Tem um link desse artigo também. E aí existe uma publicação do governo federal que é sobre o envelhecimento ativo, que vale a pena vocês acessarem também. Então, nessa publicação do governo federal fala que até 2025, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil será o 6º país do mundo em número de idosos. Né? E até 2030 nós vamos cair de 6º para o 5º país do mundo, porque já tem outro artigo que eu encontrei que fala sobre isso. Né? É incrível. Um outro recorte do jornal da USP, né, também de 2018, dizendo que em 2030 o Brasil será a 5ª população mais idosa do mundo. Né? Agora, esse do portal G1, que diz 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos em 2060, né, ele tem uns dados muito interessantes, porque, deixa eu abrir aqui o link, que eu acho que vale a pena eu comentar alguns trechos dele. Vamos lá, esse da economia. É um caderno de economia, dizendo que 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos em 2060, aponta o IBGE. Bom, o que acontece? Essa fatia de pessoas com mais de 65 anos, ela vai alcançar 15% da população em 2034 e vai ultrapassar a barreira de 20% em 2046. Em 2010, ela era apenas de 7,3%. Apenas não, porque já era muito, né? Então, essa pesquisa do G1 mostra que a população idosa vai superar o número de crianças, né? Bom, e aí existe um recorte também que é do Kalash, ele fez um edital mostrando o que faz com que um país, com que uma nação seja considerada uma nação idosa, né? A relação, ela está principalmente entre a taxa de
natalidade e a menos importante taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade ela é a mais crítica. Então nós temos gráficos, eu coloquei também nesse clipe algumas imagens mostrando os gráficos dos nascimentos no Brasil, né? Então na década de 40 nós tínhamos famílias que tinham 6 filhos, né? A minha avó mesmo teve 11, né? Muito comum a gente encontrar pessoas dessa década, né, nascidas de famílias numerosas, né? É claro que para a gente pensar na reposição de uma população, de uma sociedade, a reposição se faz com 2, pelo menos, né? E esse número, essa taxa de natalidade, ela vem caindo drasticamente, a ponto de chegarmos a ter 1,6 por casal, por mulher, né? Ou seja, de 2 é menos que 2, não repõe. E esse dado ainda está desatualizado. Eu acredito que isso já deva estar ali por 1,5, enfim. Cada casa decimal que desce é realmente uma condição drástica em termos de reposição social, né? Então, o que acontece? Se as mulheres, se os casais, se as famílias, né, que é muito difícil, está muito comum as famílias serem desestruturadas, é muito difícil a gente ver uma família planejada hoje em dia, né? Então, se essas crianças não estão nascendo e a tecnologia está fazendo a nossa sobrevida aumentar, né? A gente tem uma sobrevida hoje de 70 anos, até 2030 a nossa sobrevida vai ser de 96 anos, mas na minha faixa etária, eu estou com 42 anos, a gente já pode considerar as pessoas de 40 hoje como sendo centenárias, nós temos grandes chances de viver até os 100 anos, né? Então, o que acontece? Se eu tenho menos crianças, menos jovens, menos força, porque os jovens trazem força, revitalidade, reenergização para o trabalho, produção na vida adulta. Se essas pessoas não estão chegando à vida adulta e eu estou tendo um aumento da população idosa, quem é que vai cuidar dessa população? Qual que é a estrutura social e política que se tem e econômica que se tem para se cuidar dessa população numerosa acima dos 60, não suportada pela produção social? Então, é nisso que a gente tem que pensar, né? E o Brasil, com essas taxas de natalidade reduzindo drasticamente, já começamos a não repor a nossa sociedade, é por isso que ele já pode ser considerado, né, de acordo com os estudos do Kalash, que é um geriatra referência para a gente na gerontogeriatria, né, já pode ser considerado um país de idoso, né? Ok, e aí como é que a gente pensa nesse envelhecimento? Enquanto cuidador familiar, principalmente. E uma coisa interessante que eu fiquei sabendo, né, diretamente na conversa com a Sandra Rabelo na semana passada, fazendo uma análise histórica do cuidado no Brasil, o cuidado profissional, né, que não pode se terceirizar por completo, tem que ter um feeling, sim, e a gente tem que... Por isso que a gente tem que regulamentar, né? Porque como é que a gente vai poder fiscalizar a qualidade das pessoas que estão oferecendo os seus serviços de cuidado? É com uma lei, né? E com pessoas executando essa lei, né? O cuidador profissional, ele surgiu, vamos dizer assim, da demanda do cuidador familiar, que nem sabia que era cuidador, né? Então a Sandra estava me contando um pouco como é que surgiu a questão dos cursos de cuidados no Rio, e o Rio de Janeiro é um pioneiro nessa questão dos cuidados, né, profissionais. Em 97, os cuidadores familiares tinham acesso a cursos para cuidados que a UERJ promovia. Sandra, se eu estiver contando errado, depois você me corrige na outra live. Mas... E aí, com o aumento desses familiares querendo aprender sobre cuidado, pessoas viram nisso uma oportunidade de trabalho. Então, no Brasil, a história do cuidador profissional passa um pouco aí pelo Rio de Janeiro, né? E passa pelo cuidador familiar.
Ou seja, isso é uma rede de suporte, né? Então, como é que a gente pode entender com esse boom do envelhecimento, com essa falta de preparo, que a gente precisa de encontrar soluções, né? Então vamos focar no positivo. Como é que a gente encontra soluções para isso? Pensando numa rede de cuidados, né? Para se ter uma rede de cuidados, a gente precisa de criar uma cultura de cuidados. E isso tudo começa nas nossas relações pessoais, isso tudo começa em casa, isso tudo começa com a família. Desde criança, desde quando você está educando a criança, nos relacionamentos com os jovens, né? Como é que eu me aproximo, como é que eu me sinto também pertencente a esse mundo moderno, mesmo não entendendo de tecnologia, porque eu sei que tem uma aversão, muitas vezes, das pessoas de mais idade com os mais jovens por essas barreiras tecnológicas, elas não se sentem pertencentes, é o que eu venho escutando nos últimos tempos, né? Assim, a dificuldade das pessoas acima dos 60 entender que esse mundo é deles também. Aliás, todo mundo que está vivo na mesma faixa de tempo, o mundo é deles, o mundo é nosso, né? É uma era nossa. Então nós temos que realmente encontrar soluções e, para mim, na minha cabeça, eu já pratico desde já cultura de cuidados. E uma rede de cuidados se faz com família, com profissionais, com pessoas que têm afinidade, que têm empatia pela causa. E quem é que cabe nisso, né? Cabe todo mundo. Então é por isso que nós apoiamos a legalização, né, a regulamentação da lei do cuidador profissional. Tá bom? Vou ficando por aqui nessa live. Eu vi que algumas pessoas aqui entraram, mas eu estava tão focada no tema. Eu vi que a Karina entrou, querida, entre os nós. A Karina é apoiadora da campanha. A Célia está aqui também, que é cuidadora familiar. Olha só, a leveza do afeto, está aqui com a Fernanda. Silvia Marinho, Rosângela Leite, José Torres, várias pessoas entraram. Muito bom. Se vocês quiserem deixar alguma interação, quiserem fazer alguma pergunta, várias pessoas passaram por aqui, legal demais. Eu tô super disponível, então vou repetir de novo, tá? Eu coloquei aí na mensagem em algum lugar, bit.ly, devia ter usado... Peraí, vou escrever aqui mas eu acho que vai aparecer ao contrário no Instagram, peraí. Deixa eu ver, eu comprei um quadrinho que eu não preciso usar o quadro ali atrás, que às vezes fica desconfortável. Deixa eu ver se eu consigo escrever ao contrário, gente. bit.ly, barra. Vocês vão escrever assim, ó. bit.ly, isso aqui é uma barra, viu, pessoal? Isso aqui é barra, tá? Ó. bit.ly barra Cuidados Brasil. É um grupo de WhatsApp que não tem interação. É para repasse de informação. Se você quiser perguntar alguma coisa, dá para ir no pessoal e aí eu recebo as perguntas, as mensagens e respondo, tá? Cuidadores profissionais, não é para pedir emprego. Recebo pedidos de emprego todos os dias e já mando uma mensagem automática. Não agencio cuidadores profissionais. Então, tá aqui, ó. Se quiser se conectar, a gente está criando uma rede que começa pelo WhatsApp, né? Uma rede de conexão em prol não só da legalização da lei do cuidador profissional, mas também para a gente poder juntar as nossas inteligências e as nossas forças em prol de uma rede de cuidados no Brasil, né? E aí é isso. Eu deixo aqui, então, o meu agradecimento por vocês que acompanharam ao vivo. Essa live vai continuar no ar até 24 horas. Então, se eu não conseguir salvá-la, porque é a primeira que eu fiz com a Sandra Rabelo, não consegui salvar. E na semana que vem, quinta-feira, a gente vai falar sobre o motivo 2, que eu não sei de cor, tá? Então, o motivo 2, nós vamos estar refletindo um pouco sobre ele. Abraços e a gente se vê.